Amigos do Cartola, boa noite. Pontualmente na ilha de Upoaçu, são exatamente 21 horas e 15 minutos. Está no ar mais um editorial. Amigos do Cartola, neste belo domingo do dia 28 de novembro de 2021, onde o nosso momento esportivo, podemos dizer dessa forma, as competições futebolísticas do nosso país está em fase final de temporada, e aí podemos já trazer para vocês, e já desejando os parabéns a 3 clubes que fizeram jus ao seu planejamento e levantaram o caneco e, consequentemente, o acesso às séries posteriores, né? Eu trago aqui o primeiro parabéns ao Aparecidense de Aparecida de Goiânia, Aparecida de Goiás, na verdade, o clube goiano, campeão brasileiro da Série D. Meus parabéns também vai para o Ituano, lá da cidade de Itu, São Paulo, campeão brasileiro da Série C. E é lógico, o Botafogo de Futebol e Regatas, campeão brasileiro da Série B. Este Botafogo que nós avisamos aqui em editorial que fatalmente subiria e, se brincasse, levaria o caneco desde o dia que o Botafogo tocou na bola. Nossas análises, elas foram verdadeiras. Também a gente informa aqui para todos vocês que não foi hoje, mas fatalmente nos próximos dias estaremos tendo aí o Atlético Mineiro levantando o caneco do Campeonato Brasileiro. Aliás, meus amigos, vocês estão percebendo que o Cartola hoje está de verde e amarelo, né? Com esse escudo, esse brasão maravilhoso, porque hoje estamos orgulhosos do nosso futebol, que está voltando a dar esperança de dias melhores, até porque a Copa do Mundo está próxima. E me parece que o Brasil está dando lampejos de que poderá competir realmente nesta Copa com as outras seleções. Algo que não vinha agradando muito nas últimas Copas. Mas me parece que Tite encontrou, principalmente deste jogador chamado Rafinha, a sua salvação na seleção canarinho. Tá certo, meus amigos? E essa alegria que me traz aqui é mostrar para vocês o seguinte, que o Brasil está dominando a América. Foi assim na Sul-Americana com o título do Atlético Paranaense, que disputou a final com outro brasileiro, o Bragantino. Também 2 equipes que estão fazendo um trabalho fenomenal, tanto a nível de planejamento, organização financeira e também no futebol. O resultado está aí. Eu tinha dito para vocês ano passado, cuidado com o Bragantino. O Bragantino também está demonstrando aí uma equipe bastante competitiva. Temos também a final da Copa do Brasil, que vai acontecer agora dia 12 de dezembro, um jogaço, tal como foi esta Libertadores, já chego lá, que será o nosso editorial realmente. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense decidirão o título da Copa do Brasil. 2 clubes que ao longo de 2021 mostraram por que merecem estar disputando esta competição, que é o modo mais rápido do acesso à disputa da Libertadores das Américas. Atlético Mineiro, o futuro campeão brasileiro de 2021, e o atual campeão da Sul-Americana, o Atlético Paranaense, o Furacão e o Galo Mineiro disputarão a Copa do Brasil. E o Atlético, hein, anotem aí, pode, sendo campeão brasileiro e também da Copa do Brasil, o Atlético Mineiro se iguala ao Cruzeiro e levantará a tríplice coroa, aquele torneio onde o clube vence o estadual, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Cuca, você merece.
Meus amigos, mas hoje o editorial ele vem em forma de alegria, de esperança de que o Brasil está retomando o caminho da bola. E ontem o que se viu na grande decisão da Libertadores que parou o Brasil, um futebol de duas equipes, duas potências do futebol brasileiro e mundial, Flamengo e Palmeiras, proporcionaram tanto aos seus torcedores e também aos torcedores rivais momentos de alegria, de um futebol bem jogado com a bola e sem a bola, principalmente do lado do Palmeiras, que levantou o caneco pela terceira vez da Libertadores das Américas, esse torneio continental. O Flamengo, ao longo desde quando terminou 2019, eu venho dizendo aqui, montou uma grande equipe, eu sempre falei e vou repetir, o Flamengo é o melhor time do Brasil atualmente, um dos melhores times do mundo, um elenco fantástico, mas me parece que algo no Flamengo não anda bem, porque o time está caro e o time não está rendendo. Mas isso a gente vai discutir ao longo do editorial. Meus amigos, Flamengo e Palmeiras, que jogo, hein? Que aula de futebol ontem essas duas equipes trouxeram na tarde de sábado. Os brasileiros não tiraram os olhos da telinha e vibraram com cada lance, com cada movimentação em campo dos jogadores e principalmente com a movimentação tática proporcionada pelos treinadores Abel Ferreira e Renato Gaúcho, tá? E esse título do Palmeiras e também a expectativa criada em torno do Flamengo para levantar o tricampeonato, a expectativa criada até mesmo em torno do técnico Renato Gaúcho, está trazendo aí uma coisa perigosa, que nós não concordamos com isso. E, novamente, aquela velha discussão de técnico estrangeiro, ele é levantada no momento pontual, um momento de dor, de tristeza, de um clube que perdeu uma competição, mas um clube que está disputando torneios frequentemente, que é o Flamengo. É muito perigoso e os torcedores estão sendo responsáveis por este momento que o Flamengo vive, este vazio de título. Os últimos foi ano passado pelo Brasileiro, depois dessa aí, somente o Carioca, que é um torneio muito simples. O Flamengo vive um vazio de torneios importantes, de títulos importantes. E a torcida tem uma parcela de culpa nisso, porque exaltando treinadores, querendo que o clube, que o futebol seja um futebol diferente de tudo, e o futebol não é assim. O futebol é treinado, o futebol é jogado, o futebol é tática. E aí os torcedores pedindo a cabeça, pediram de Rogério Ceni, que entregou o Flamengo como campeão brasileiro, campeão da Supercopa. Rogério Ceni entrega para Renato Gaúcho. Renato Gaúcho tem uns lampejos daquela série invicta, goleando times paulistas, goleando os próprios rivais cariocas. E aí o flamenguista, ele tem aquela sensação de que o time dele é imbatível, cria uma falsa expectativa, e quando essa expectativa não vem, é muito fácil você colocar a culpa no treinador. E aí começa a dizer, né, aquela velha história, as viúvas de Jesus começam a aparecer, técnico estrangeiro. Cuidado, porque eu fui questionado lá no Clube do OC pelo professor Tarcísio e o nosso grande amigo Fabrício Paraense, com uma interrogação: Cartola, e aí, não é hora de técnico estrangeiro? Não. O Brasil tem bons treinadores que estão merecendo, e tá aí a prova. Cuca vai ser campeão brasileiro e pode ser campeão da Copa do Brasil. Tite voltando a brilhar.
Há quem não goste. Eu, particularmente, não gosto do esquema de Tite. É futebol gaúcho, futebol pé de chumbo, futebol retranqueiro, mas está dando resultado. O Brasil está invicto na Libertadores e com este Rafinha aí que salvou ele, o Brasil pode sim conseguir bons resultados na Copa do Mundo. Tite está aí, a Canarinho está invicta e mostrando um bom futebol como foi contra a Argentina. Em grandes jogos a seleção brasileira cresce, tá certo, meus amigos? Então, essa discussão não é para agora, essa é discussão de coração, discussão de momento. O Flamengo está bem treinado, o Flamengo tem um elenco bom. O que faltou para o Flamengo realmente, tá certo? É que aí o Renato deveria perceber foi como furar o excelente bloqueio armado por Abel Ferreira, porque o Flamengo tinha condições de fazer isto em campo e Renato Gaúcho não percebeu. É porque é ruim treinador? Não, acontece. Além de que o Flamengo vem também, principalmente na zaga, que não vinha bem há muito tempo. Aliás, o Flamengo está com problema na zaga desde quando o Pablo Mari saiu. O Flamengo vem sofrendo com a zaga. É um time intenso do meio para frente, mas é um Deus nos acuda atrás. Tá certo? E entra para jogar Libertadores com força máxima, mas uma força máxima com 50% de potência. Porque Davi Luiz voltando a jogar bola sem ritmo, Felipe Luiz voltando de contusão, não podia esperar outra coisa a não ser uma dificuldade muito grande de defender. Então, meus amigos, não é culpa do Renato, tá certo? O Brasil tem bons treinadores, mas no futebol tem que ganhar um. E com a bola rolando, o Flamengo mostrou talento, mas sem a bola, a movimentação do Flamengo deixou a desejar e permitiu que o Palmeiras evoluísse para o título. Eu trago aqui a escalação deste jogaço que teve ontem. O Palmeiras entrou com Everton, Luan, Gustavo Gomes, zagueiraço. Olha, que zagueiro, né? Mike Piquerez, Zé Rafael, Danilo, Rafael Veiga, Gustavo Scarpa, Dudu e Rony. O esquema do Palmeiras, meus amigos, estava claro. E ontem eu tinha dito aqui, estou apaixonado pelo jogo do Palmeiras, a proposta do Palmeiras. O Palmeiras entrou com um esquema dinâmico do 5-3-2, evoluindo para o 4-3-3. Atacava 4-3-3, defendia com 5-3-2, uma linha bloqueando. E o Flamengo me aparece com Diego Alves, Davi Luiz, Felipe Luiz, Isla, tá? Rodrigo Caio, Willian Arão, Andreas, fatalmente, aquilo não foi falha, aquilo foi um azar realmente, né? Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique. O Flamengo, se vocês perceberam o esquema tático do Flamengo, o Flamengo montou uma espécie de hexágono no meio, assim, um pouco à frente, do terceiro terço de campo, ali no próximo do gol da zaga do Palmeiras. Uma espécie de hexágono montado, tá certo? E aí, meus amigos, com esse esquema tático de Renato Gaúcho, o Flamengo deixou um buraco enorme entre o meio e a zaga e a sua zaga. E aí, quando o Flamengo atacava no hexágono, com aquele time veloz, o Palmeiras bloqueava as linhas, recuando Gustavo Scarpa, que fazia a lateral quando estava na defesa. Esse garoto, Danilo, que comeu a bola, ele matava no peito, escravizava no gramado e o Flamengo não conseguia avançar. Danilo, ele recuava, Gustavo Scarpa descia e ficava Rafael Veiga e Zé Rafael ali no meio campo segurando. Então Danilo fazia o quinto elemento naquele paredão montado juntamente com Piquerez, Luan, Gustavo Gomes e Mike. Aliás, Mike parou Felipe Luiz, que vinha de contusão, já uma idade avançada, com este jovem que veio da base,
e que o Cartola sempre falou que ninguém aceita isso, poucas pessoas, mas eu vou lembrar para vocês, esse time de Abel Braga, que aqui está no Abel Ferreira, que aqui está no papel, que levou o tricampeonato lá Libertadores, tem o dedo e a ideia de jogo de Vanderlei Luxemburgo, o professor, que recebeu, no dia que entrou no Palmeiras de Gagliotti, a seguinte missão: traga a minha base para o Palmeiras. Então, você tem Mike, você tem Danilo, você tem Patrick de Paula, Gabriel Menino, Davidson, ele jogou no Vasco, hein? Veio do Vasco da Gama, garoto lançado pelo Eurico Miranda. Davidson, o que fez o gol do título. O professor entregou o time do Palmeiras para Abel Ferreira, que até hoje agradece, e foi as primeiras palavras de Abel Ferreira quando recebeu o Palmeiras: eu recebi um time pronto, não tenho que reclamar absolutamente nada. Técnico brasileiro, para vocês que não estão entendendo o que é um técnico brasileiro. Tá certo? E aí, quando o Flamengo avançava no hexágono, deixando aquele vazio entre o próprio meio-campo e a zaga que estava capenga, as linhas do Palmeiras bloqueavam e muito bem o avanço do Flamengo, tá? E outro jogador também que não conseguiu evoluir foi o próprio Bruno Henrique, que o Mike também anulou. Veja que jogador fundamental ali naquela defesa. Tanto é que aos 6 minutos, nessa intensidade do Flamengo em ir para frente, um lançamento cirúrgico, preciso de Gustavo Gomes na costa de Felipe Luiz, encontra Mike avançando na diagonal. Ele dá um tapa para trás e o gol de placa de Rafael Veiga, já mostrando o que seria o jogo da Libertadores, tá? O Palmeiras cirúrgico, Palmeiras tranquilo, o Palmeiras marcando intenso e aproveitando os momentos oportunos, e o Flamengo atacando intenso, desorganizado, e não conseguiu furar o bloqueio da academia. Mas o Flamengo ainda assim é um time guerreiro, um time de jogadores talentosos. E eu disse, a única maneira do Flamengo conseguir furar o bloqueio do Palmeiras na forma que está jogando é se brilhar a estrela individual, principalmente do seu Arrascaeta. Teve lampejos, né? Voltando também de contusão. É um craque, é um monstro. Arrascaeta conseguiu dar brilho, afinal, com 80% de rendimento, porque ele não está 100%. E aquela bola que ele tocou ali no gol de empate, falha do Palmeiras, que nos primeiros 25 minutos do segundo tempo, o Palmeiras comete um erro tático. Eu também não sei se os jogadores estavam cansados, ou se foi uma ideia de jogo ali do Abel Ferreira segurar um pouco, fazer o Flamengo cansar. O certo é que o Flamengo foi para cima do Palmeiras, o Palmeiras baixou as linhas, e isto é um erro fatal contra um adversário que joga do meio para frente com velocidade. E aos 26 minutos o Flamengo empata uma bola na diagonal para um jogador que sabe bater muito bem na bola, que foi o Gabigol. Ele foi lá e botou para dentro. O Flamengo empata o jogo. Deu a sensação que o jogo estava na mão do Flamengo, e até esteve, porque se aquela bola do Michael entra, o Flamengo repetiria o sucesso de 2019. Mas o futebol também premia o mais preparado e o mais equilibrado. Então a sorte estava realmente com o Palmeiras e na mão daquele goleiro de seleção, Everton Ribeiro, o nosso Everson, goleiraço, goleiro de seleção brasileira, fechou o gol ontem. Quando veio, meus amigos, o segundo tempo, o primeiro tempo da prorrogação, já se mostrava o Flamengo cansado. Perdeu justamente o jogador que foi Bruno Henrique, este jogador que fundamental nas arrancadas, não conseguiu. Felipe Luiz
Entrou René, o jogador Avenida, mas até que René fez o feijão com arroz. Não subiu para não comprometer, mas também não alterou muito, não veio trazer nenhum tipo de melhoria para o Flamengo. O Flamengo realmente ontem mostrou que o título não poderia ir para a Gávea, tá? O Palmeiras entrou para ganhar, o Palmeiras entrou para jogar uma final, jogou com a bola e sem a bola, tá certo? Parabéns, um título merecido de um clube que trabalha, um clube que aproveita a base. Isso é um recado que eu dou para os outros clubes, o Flamengo principalmente. O Flamengo tem uma base forte e eu não estou vendo esses meninos progredirem, tá? E o Palmeiras, uma das grandes vantagens do Palmeiras é aproveitar a base. Ah, Cartola, o Palmeiras nunca ganhou uma copinha. Meu amigo, isso não interessa, tá certo? Porque é um clube que está disputando sempre título. Essa questão de ganhar copinha ou não ganhar copinha, o Palmeiras sempre está lá com o seu bom futebol de garotos e o resultado está no profissional. Esse é o segredo. E o Palmeiras está fazendo o dever de casa. Parabéns. Aí, com esta derrota, o Flamengo, nas redes sociais, os torcedores principalmente, somando o coro, principalmente o professor Tarcísio, lá do Clube do Alceu. Um grande abraço para o professor Tarcísio, já voltando para a sua cidade natal, com aquela lágrima dos olhos, mas vai passar, porque a vida é assim, né? É de derrotas e vitórias que se faz o grande homem. O professor Tarcísio está voltando, não foi dessa vez que ele conseguiu ver o time dele campeão da Libertadores ao vivo e a cores no estádio, tá certo? E aí, começa a pedir a cabeça de Renato Gaúcho, como pediram de Rogério Ceni. E aí começa, técnico estrangeiro, técnico estrangeiro, técnico estrangeiro. Por quê? Será que é hora de um técnico estrangeiro? Ou, na verdade, será que é o técnico estrangeiro que vai dar jeito? Não. Definitivamente não. Temos aqui bons treinadores e o futebol brasileiro, já falei, está mostrando isso. O Cuca está sendo campeão. Tá? Valentim foi campeão. O Alberto Valentim, esse tão criticado aí, né? Inclusive no Vasco, que fez um trabalho não muito bom no Vasco, mas também ninguém consegue hoje em dia fazer um trabalho bom no Vasco. O Vasco realmente precisa de uma mudança. E aí você tem outros grandes treinadores fazendo um trabalho belíssimo. Abel Ferreira é um excelente treinador? É. Está aprendendo muito no Brasil? Tá. Que o futebol brasileiro é muito diferente. Ele sentiu na pele que jogar um campeonato brasileiro não é jogar um campeonato português. Tanto é que as viúvas de Jesus, quando estão pedindo o próprio Jesus, ele lá em Portugal não conseguiu levar o Benfica a lugar nenhum, a não ser eliminações atrás de eliminações. Então o problema não é o treinador estrangeiro, é a equipe, o elenco comprar a filosofia de jogo. E na hora que isto acontece, o casamento perfeito acontece entre treinador, principalmente brasileiro, e um elenco, o resultado não pode ser outro a não ser o título. O Atlético Mineiro é um exemplo disso. Não perde esse caneco nem por milagre, nem por tragédia o Atlético perde esse caneco. É questão de tempo e na próxima rodada pode sair o título do Galo Mineiro. Meus amigos, é o futebol voltando às suas origens. E esse ano foi ano de retomada, muito feliz, estamos muito felizes, porque houve a volta do público. É este público, é a torcida que faz o espetáculo do futebol, retornando aos poucos aos gramados, curtindo o belo futebol, não é? Então, estamos voltando, a normalidade no futebol está voltando, o Brasil está voltando a ser competitivo, o jogo de ontem mostrou um grande futebol, parabéns ao Flamengo, parabéns principalmente ao Palmeiras e aos seus torcedores, pelo belo futebol mostrado em campo. Quanto ao Flamengo, a gente deixa aquele velho recado, o Flamengo está caro, o Flamengo não rende, ou pelo menos não está rendendo. O problema é treinador? Talvez não.
Talvez a torcida que pressiona tem que saber pressionar, mas não pedindo a cabeça do treinador. Vamos em frente. Até a próxima competição. E dia 12 estaremos aqui falando dessa grande final entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Parabéns, Palmeiras! Parabéns, futebol brasileiro! E até a próxima!